Oi, está começando o 134º episódio do 451 MHz, o podcast para quem lê até com os ouvidos. Eu sou o Paulo Werneck, editor da revista 451. 2 vezes por mês, a gente conversa aqui com autores, críticos e leitores sobre os livros mais legais que acabaram de ser publicados no Brasil. E o meu livro é um pouco a raiva que eu tenho quando vem uma pessoa da elite que já nasceu na elite intelectual falar que eu sou menos escritora porque eu atiro para todo lado, porque o escritor mesmo é o cara que mora num quarto e sala e se dedica apenas à literatura dele, porque se ele gostar de dinheiro, ele é um vendido. E se você é ouvinte do 451 MHz e de outros podcasts também, você com certeza já passou por essa voz. Essa que você acabou de escutar é a escritora e podcaster Tati Bernardi, que está lançando o romance A Boba da Corte pela editora Fósforo. Eu ainda vou falar mais sobre ela, mas antes eu preciso te avisar que esse episódio do 451 MHz é realizado com o apoio da Lei Rouanet e da Companhia das Letras. Oi, ouvintes do 451 MHz, aqui é a Stephanie Rock, editora da Companhia das Letras. No último episódio da Rádio Companhia, eu conversei com a Super Tamara Klink, que é navegadora, escritora, exploradora, e a gente falou bastante sobre sua relação com a literatura. Tanto sobre os livros que acompanham no mar e as leituras que inspiram suas expedições, como a forma que a escrita se tornou parte essencial da sua jornada. O episódio já tá no mar, e ainda tem uma surpresa para quem ouvir. Te vejo lá, hein? A Tati Bernardi é escritora, roteirista e podcaster. Ela é colunista da Folha de São Paulo e autora de Homem, Objeto e Outras Coisas sobre Ser Mulher, que foi publicado em 2018, e também de Você Nunca Mais Vai Ficar Sozinha, de 2020, ambos pela Companhia das Letras. 5 anos depois do último lançamento, esse de 2020, a Tati está lançando um novo livro e fala aqui em primeira mão com 451 MHz. A Tati também já é bem conhecida no mundo dos podcasts. Ela já apresentou o famoso podcast Calcinha Larga e é a showrunner do Meu Inconsciente Coletivo, que mescla assuntos de psicanálise com temas culturais. E também Se Ela Não Sabe, Quem Sabe, que é um podcast voltado para entrevistas com mulheres mais velhas. Os dois são publicados pela Folha. A Tati também está no ar com Desculpa Alguma Coisa, que é um podcast de entrevistas muito bem humoradas, que é produzido pelo UOL. Mas antes que você vá correr ali no seu tocador de podcast para ouvir isso tudo, eu te convido a ficar aqui para ouvir a Tati falar sobre o novo romance dela. Ela é uma grande leitora da Annie Ernaux e também do Edouard Louis, que são grandes escritores franceses que tratam das suas próprias vidas, nessa tendência que foi chamada de autossociobiografia. E é o que ela faz ali com muito humor, com muita graça, nesse novo romance A Boba da Corte. A gente traz aqui essa conversa, então, sobre como foi escrever esse livro, as origens sociais da Tati, que nasceu no bairro do Tatuapé, que na geografia de São Paulo é um bairro muito demarcado, importante, e também acabou sendo um percurso em direção a Higienópolis, que é um bairro que muita gente já conhece, mesmo não sendo de São Paulo, que é um bairro da burguesia e da elite ilustrada da cidade. Então ela conta com muita graça como foi percorrer esse caminho, como foi ir de escola em escola, de casinho em casinho, de amor em amor, até chegar nesse lugar de grande autor da literatura brasileira que ela ocupa hoje em dia. E tudo isso é feito com muito humor e ironia, a gente vai dando sorrisos e às vezes de nervoso ou gargalhadas a cada página, e ela não recusa as contradições de pertencer a essa bolha, a essa elite cultural do nosso país. Então, sem mais delongas, vamos ouvir a Tati Bernardi. Então estamos aqui com a grande Tati Bernardi de volta ao 451 MHz e de volta às livrarias. Tati, você com esse livro muito esperado pelas suas editoras e também, eu sei, pelo público. A Boba da Corte, que acabou de sair pela editora Fósforo e já está saindo também em Portugal logo mais, já está fazendo estrada aí. Eu queria te perguntar primeiro, que livro é esse, A Boba da Corte? Desde o seu último livro, que foi lançado exatamente 5 anos atrás. Foi no meio da pandemia. Lancei num momento bem errado o livro. Bom, primeiro te agradecer, Paulo. Você sabe que eu escuto sempre esse podcast, eu amo. E dizer que esse livro demorou 3 anos para ficar pronto, o que parece meio ridículo quando a gente olha para o livro e vê que ele não tem nem 100 páginas. Ele vai até 97 páginas, é um livro fininho. Mas é porque ele foi tantas coisas que eu fui substituindo, deletando, mudando de ideia. Fiquei 3 anos, que livro é esse, que livro é esse? É um livro que eu negociei muito comigo, porque eu estava no maior tesão de fazer esse livro, mas
mas ao mesmo tempo eu ficava com medo, tentando entender como que eu ia fazer ele sem parecer a trajetória de uma heroína branca, porque isso seria muito ridículo. Eu sou uma mulher branca que pinta o cabelo de loiro, que mora em Higienópolis, e se eu quiser contar a minha trajetória de Vitória, acabou a minha carreira. Eu mesma não vou me respeitar nunca mais. Mas ao mesmo tempo eu queria contar, isso já antes da febre Edouard Louis, antes de eu ficar completamente apaixonada por ele e pela Annie Ernaux, e também pelos últimos livros da Tati Salen, esses livros bem autobiográficos e, sobretudo, o Edouard Louis e a Annie Ernaux, que falam de ascensão social, intelectual. Eu queria já contar um pouco com humor, que eu acho que aí difere um pouco deles, como foi. Eu nasci na Zona Leste, morei no Tatuapé até os 20 anos, e não era o Tatuapé Anália Franco, era o Tatuapé do lado do metrô Carrão. Morava numa casa que não tinha livro, meus pais não fizeram faculdade, mais da metade da minha família hoje eu consigo dar nome, eles eram extremamente bolsonaristas desde antes da gente saber que isso teria um nome. E de repente eu começo essa caminhada a pertencer a uma certa elite intelectual paulistana, Zona Oeste, Centro Expandido, e nessa caminhada tem muito humor, tanto de tudo que eu faço para conseguir pertencer, como perceber também esses personagens todos que tem pelo caminho, né? As pessoas que eu vou conhecendo. É um livro mais de humor, ele não tem uma pretensão, nossa, um livro que faz um tratado sobre, sei lá, luta de classes, pelo amor de Deus, até porque eu era princesinha da ZL, assim, minha família, eu estudei em colégio particular, tinha uma certa grana ali, bem diferente do Edouard Louis e da Annie Ernaux. Tem muita história boa nesse meio, porque a verdade é que, assim, uma coisa que aconteceu comigo, que foi a principal motivação desse livro, há 13, 14 anos, quando eu comecei a ter uma coluna na Folha, e a minha coluna já, assim, logo que eu entrei na Folha, ela era muito lida, tinha público. A grande pergunta que chegava para mim, alguns amigos falavam, olha, as pessoas estão incomodadas porque elas querem saber de onde você veio. Tinha essa pergunta, assim, de onde veio essa mulher? De onde ela saiu? Eu pensava, como assim de onde eu saí? Eu não estava em outro país, eu não estava presa há 20 anos. Como assim de onde eu saí? Não queriam saber se era cesárea ou parto normal, essa discussão aqui? De onde ela saiu, né? Como ela chegou? Onde isso muda tudo, hein? Se você nasceu de cesárea... Não, e eu nasci de cesárea, então já complica. Ixi, mas Tati. mamãe tentou muito tempo parto normal. Ela, na época, não existia doulas, quer dizer, já devia existir, mas não estava ainda tão bem retratada em Instagram. Mas tinha essa pergunta. E aí eu fui entender que essa pergunta era, mas, gente, ela não fez Santa Cruz, nem Vera Cruz, nem Bandeirantes, nem Gracinha, ela não fez literatura comparada na USP. Onde ela estava? Era como se eu não existisse até o momento em que eu chego na Folha. E eu achei isso muito interessante, porque era algo que, em um primeiro momento, eu não entendi. Aí eu falei, então tem aqui uma coisa também, porque eu tinha trabalhado muito tempo em agência de publicidade, eu conheci, a primeira elite que eu conheci foi a elite da grana, e ali é muito escancarado, tudo que é ridículo na elite com grana, principalmente Novo Rico, né, aquela elite bem, sei lá, Itaim, que tem de ridículo ali é escancarado, mas na elite intelectual a coisa é toda muito disfarçada, perfumada, então de onde ela saiu, era uma pergunta que vinha com muitos disfarces, e eu achei isso extremamente interessante. Então é um livro sobre isso, de onde eu saí. Mas é muito divertido e eu acho que muito bem escrito e mostra essa galeria de personagens que você vai conhecendo na vida e que são cômicos. Acho que você traz retratos que todo mundo conhece, seja as pessoas da família, seja as pessoas que você vai conhecendo na publicidade, no jornalismo, nos intelectuais, os apartamentos dos escritores de Perdizes, né? Você vai frequentando uma geografia que eu acho que esse título seu, eu fiquei pensando muito antes de ler o livro. Que título é esse? Tem aquele seu livro famoso, Depois a Louca Sou Eu. Você, ele tá louca, né? E aqui é Boba da Corte. Queria te ouvir sobre a escolha desse título. Sei lá, no colégio, em algum momento a gente estudou o que era o bobo da corte e eu fiquei fascinada por essa pessoa que tem esse poder gigante porque está ali colada na elite, faz rir a elite, então tem um certo lugar cativo ali, colado. Parece que é um lugar muito subalterno, parece que é um lugar de estar se humilhando para fazer o rei rir, mas na verdade ele é o único que pode rir do rei. O rei se diverte quando ele ri dele. Fora que assim, o bobo da corte devia trazer para casa as melhores fofocas, porque ele estava ali colado na fofoca principal que queriam saber ali, no babado quente, né? E eu fiquei muito fascinada com isso e guardei essa
sensação, eu guardei essa informação, esse dia da escola em que a gente estudou o que era o bobo da corte. Eu nunca mais esqueci. Muito tempo depois, eu fazia terapia, eu sou analisada há muito tempo. Eu tive a sorte de, um longo período da minha vida, eu fiz análise com a Noemi, que é uma professora maravilhosa do SEDES, e eu lembro de falar para ela que foi bem um momento da minha vida dessa chegada, porque a real é que eu saquei, para além do meu desejo de ascensão intelectual e social, eu saquei que não tinha muita escolha, porque a verdade é que existe sim facilidade se você pertence a um certo núcleo, a uma certa bolha. As pessoas te conhecem, as pessoas te chamam, as pessoas... E eu vi isso de fora antigamente e eu era crítica a isso. Mas depois que você entra, você acha gostosinho. Essa que é a verdade. Eu via de fora, assim, quando eu era uma escritora, antes da Folha de São Paulo, antes da Companhia das Letras, né? Quando eu só era chamada para fazer texto de sexo na revista VIP, eu pensava, poxa, eu acho que eu escrevo bem, por que eu não pertenço a esse núcleo dos escritores? Eu olhava com um certo fascínio de querer pertencer, uma certa paixão por essas pessoas, uma coisa meio platônica, mas tem um certo bode, é um núcleo que se retroalimenta, que porcaria é essa? Aí a verdade é que depois que você entra é uma delicinha. Não estou dizendo que seja só isso, mas tem um pouco disso também. Então, eu quis muito e fiz muito para chegar nesse lugar desse pertencimento, até porque é um trabalho muito solitário você ficar em casa escrevendo, então eu quis muito isso. Só que eu percebia que eu nunca era. Eu ainda acho que eu nunca sou. E eu achava que isso podia ser ruim, mas isso é muito bom. Eu nunca vou esquecer quando eu comentei com o Otávio Frias, da Folha, que as pessoas perguntavam o tempo inteiro de onde eu vinha. Ele entendeu antes de mim a pergunta. Ele falou assim para mim, acho que em breve você vai entender que pergunta é essa. O que eu posso te dizer é que justamente por você não vir de onde elas acham que você deveria vir, é que a gente vai te dar mais espaço e é o teu diferencial aqui, e é por isso que eu gosto do seu texto. Porque você pode bater um pouco no lugar comum desse pertencimento da elite intelectual, que, segundo ele, gerava sempre um mesmo tipo de crônica muito parecido. Agora, tem uma coisa assim, a boba da corte, ela, na verdade, surge mais forte, essa compreensão, muito mais quando lá no começo dessa trajetória de pertencimento, é o momento ali em que eu começo a trabalhar com publicidade, conheço uma galera com grana, e aí sim frequento ambientes de dinheiro, que não necessariamente é o ambiente da grana que eu falo tanto do livro Perdizes de Higienópolis, progressistas, grana, bibliotecas. Era uma grana talvez até mais direitosa, assim, de pessoa, talvez não, era uma grana bem mais de direita, assim, e aquelas pessoas eram muito ridículas, e eu podia rir delas. Então, nesse momento, muito forte o bobo da corte. Na elite intelectual, eu acho que aparece de uma outra forma, que é, como eu estava te dizendo, mais protegida, porque assim, já escutei de pessoas que o meu jeito, eu fazer muita piada, a maneira como eu escrevo, até o meu comportamento um pouco mais ZL, tatuapé, uma direita conservadora tosca, que é muito escancarada e óbvia, pode falar para mim, nossa, você não é moça para casar, sei lá. A esquerda jamais diria isso, mas a esquerda diria, nossa, em vez de você ser tão nervosa, por que você não medita e faz yoga? Mas é mais ou menos a mesma coisa, é um comportamento que não encaixa. Uma mulher brava, eu sinto que é mais ou menos a mesma coisa, só que é mais maquiado. Então, o bobo da corte, ele vai um pouco nesses dois lugares, assim, só que em um, eu era esculachada com um pouco mais de obviedade, que era muito fácil de apontar, porque era muito escrachada e tosca. Você falou do Otávio Frias, que é um cara que realmente gostava muito do seu trabalho, de você, e ele escreveu a orelha do seu livro Depois da Louca Sou Eu, e escreveu ali, ele falava assim, eu vou lembrar de cabeça, que era uma coisa meio do tipo, esse livro é uma oportunidade de abrir a cabeça, desparafusar a cabeça da Tati Bernardi e olhar o que está acontecendo lá dentro, que é uma ideia boa, assim. Mas eu acho que esse livro aqui tem outra coisa, a coisa da boba da corte me lembrou uma conversa que eu tive com o Rodrigo Naves, que é crítico de arte, e ele falou sobre a presença dos anões nos quadros do Velázquez. Das, sei lá, 30 e poucas telas que o Velázquez pintou, 28 tem anões, e são bobos da corte. E eles eram chamados lá na corte espanhola de hombres de placer, e porque eles faziam, eles agradavam o rei, mas sobretudo eles tinham trânsito da cozinha até a sala do rei, que ninguém mais tinha, né? Nenhuma pessoa da corte podia ir da cozinha à sala do rei. Os cozinheiros não podiam, os nobres não podiam ir para a cozinha, nem o rei podia pisar na cozinha. Então ele tinha, de certa forma, mais poder que o rei, e ele era fundamental nesse trânsito de informações, justamente, que ele era o cara que
que sabia de tudo. Ele passava pro rei a fofoca da cozinha e passava pra cozinha a fofoca do que estava acontecendo lá no rei. Então é muito interessante, porque não é a figura da louca, é uma figura mais empoderada, para usar uma palavra Exato. Tem um... Gostei que você trouxe outro livro. Parece que tem um crescimento de louca pra boba da corte. Eu acho que sim. Aqui a capa do outro livro mostrava aqueles remédios. Vamos medicar essa pessoa. E aí eu acho que esse novo livro já tem esse substrato de psicanálise que você fala, embora não seja uma coisa que apareça no livro, né? Você não fica falando de psicanálise. E eu lembro que você falou também no podcast do Ricardo Araújo Pereira, fez essa coisa, enfim, maravilhosa, chamada Coisa que Não Edifica Nem Destrói, que inclusive está saindo agora em livro aqui pela nossa Tinta da China, fazendo um merchan rápido. Então, para o ouvinte saber e ouvir que a Tati deu uma entrevista lá pro Ricardo, que ficou muito boa, e ela fala assim, que você não gosta de cortes, na verdade, né, Tati? Eu acho que isso também, o seu livro traz isso. Você, na verdade, você falou da delicinha, mas é importante o diminutivo, porque no final você não se encaixa. A delicinha é o que me serve, não é a delicinha para eu passar 5 dias. E assim, dentro dessa elite, eu encontrei os meus. Num primeiro momento, até eles lerem, né? Até eles lerem o livro, né? Porque eu quero ver. Sim, sim. Como é que vai ser? A galera vai vestir a carapuça? Você acha que vai ficar mais blasé? Eu mandei que a minha editora não ouça, porque ela acha isso perigosíssimo e ela tem razão. Mas eu mandei esse PDF para tanta gente, tipo, antes até da última edição do livro. Por exemplo, teve uma coisa muito legal. Eu mandei para o Gregório do Vivier, que é uma das pessoas mais brilhantes que a gente tem no país, e que é um grande amigo meu, que eu amo, mas que é um cara bem da elite. E assim, eu mandei para muita gente. Então, teve pessoas muito elite intelectual que amaram. Putz, dei risada pra caramba, conheço um monte de gente assim, me vi em alguns personagens. Mandei para pessoas de outra realidade, completamente diferente da minha, que vieram periferia, que são pessoas pretas, periféricas e que também se divertiram. Recebi algumas críticas, o Gregório mesmo falou, o livro é ótimo, mas volta para ele e tira as partes em que você se autoelogia, porque não precisa. E eu achei isso brilhante. No primeiro momento eu falei, peraí, é um homem branco dizendo que eu não posso me elogiar, né? Aí eu entendi que ele é maravilhoso, só estava me ajudando, que de fato derrubava o parágrafo. Porque assim, quando eu leio Eduardo Louis e ele diz assim, e naquela hora do recreio na escola, quando todos me humilharam, eu pensei, um dia eu vou vencer. Sei lá, ele dá a entender que o livro dele é uma vingança, que ele ter se tornado um escritor conhecido, ganhou grana, foi morar em Paris, fez lá toda mestrado, doutorado. E quando ele diz que isso é uma vingança nos livros dele, eu amo aquilo, eu circulo, eu piro com aquilo. E acho que eu errei um pouco no livro, porque eu ficava tão excitada com isso, que aí eu terminava o parágrafo dizendo, mas fulano nunca ia fazer uma piada melhor do que esta minha, sei lá. E ele falou, volta pro livro e tira toda a parte que você se elogia, porque não precisa. Você derruba o parágrafo. E ele tinha toda a razão. Ele falou, o parágrafo já é engraçado. Então essa parte foi importante, assim. Fiquei feliz que deu tempo de tirar. O que acontece ali nesse livro e em outros livros que eu fiz e na minha coluna da Folha também, é que os personagens, primeiro eles são resultado de uma grande mistura de 5, 6 pessoas. Ninguém ali tá exatamente como é. O namorado que eu cito no livro, ele é uma mistura de 3, 4. Eu peguei um pouco de história de cada coisa que eu vivi, até porque eu não namorei pouca gente da elite intelectual. Você mandou pro seu advogado, não? Não mandei. Mas eu mandei para uns 2 ex-namorados. Oh, poxa, tô meio chateado, mas beleza, a gente continua a amizade, tá tudo bem, pode publicar. Os outros personagens também são misturados, eles estão com nomes que são fake, idade fake, estão protegidos, mas o que importa tá ali. O que importa dizer tá ali e tudo ali, parte de coisas que de fato me aconteceram. Ah, muito bom. Eu acho que você traz isso com muita coragem e humor. Eu acho que o humor é a chave que nos traz aí uma coisa que... Por isso que eu não vejo vingança, mas talvez tenha um certo acerto de contas que você faz com 1000 pessoas aqui, dá a impressão que você tá conversando ali desde o seu tio, que você chamava de nazi, até o carinha que trabalhou com você na agência, o carinha que você namorou, que pegou lá nos anos 2000 e pouco. Quer dizer, você tem um acerto de contas geral e eu acho que você não faz o que você preconiza no seu curso lá, que é fale mal, mas fale de você. Aqui você fala mal dos outros. Você, de alguma forma você tá... Mas eu dou uma bela detonada em mim nesse livro também. Eu ainda tenho um prazer muito grande em me detonar. Se é um livro que é para pôr dedo na cara, no sentido de usar mesmo essas histórias para extrair humor, eu sempre me coloco nessa turma. Então, acho que tem um parágrafo ali que até foi um comentário que vários amigos meus fizeram,
E tem uma parte ali que eu digo que eu deslumbrei muito com dinheiro quando eu comecei a trabalhar em agência de propaganda. E que eu fiquei realmente ali meio abobada com aquilo tudo. Porque imagina, eu saí lá da ZL, de repente eu vou fazer estágio na W Brasil, eu chego lá e é outro mundo. Parecia que eu de fato estava em outro país. Eu conto, tem um longo capítulo em que eu conto desse meu deslumbramento com dinheiro e vários amigos meus super de esquerda, politizados, falam para mim, cara, é muito legal ter uma mulher de esquerda, feminista, dizendo, cara, eu gosto de dinheiro, eu deslumbrei com dinheiro. Ele falou, isso é muito diferente dos livros. E é legal que tenha isso, você se zoando nesse lugar. Então, ali eu acho também que eu pago... Se eu estou expondo outras pessoas, ali eu me exponho bastante também, né? Mas você também, de outra maneira, se você se deslumbrou por dinheiro, você acabou escolhendo o lado mais pobre da elite, né? Exato, Que foi... mas é porque eu acho que é um livro que eu me zoo o tempo inteiro como uma pessoa deslumbrada por poder. Quando eu entendi que, na verdade, o que me seduzia era o poder dessas pessoas intelectuais, eu só migrei. Eu narro um pouco esse meu deslumbramento com o poder que, quando, sei lá, talvez eu tenha chegado em algum lugar, eu olho e falo, puxa, mas era só isso. É também um livro sobre, puxa, mas era só isso. Quando eu consigo algum dinheiro, quando eu consigo algum reconhecimento como escritora, tá bom. Sei lá, não é, tá bom, é super legal, mas assim, sei lá, eu consegui isso e também não sou essa Coca-Cola toda, e hoje em dia eu convivo com pessoas que eu era, nossa, e são pessoas normais, sei lá, tem um pouco esse, legal, era só porque eu era muito novinha e deslumbrada, então tem um pouco de tirar sarro disso também. Além da sua questão individual e da questão Zona Leste e tal, nossa geração, né, eu nasci no 78, a gente cresceu nos anos 90, ali na adolescência, num mundo super neoliberal, onde dinheiro era realmente uma coisa que parecia ser a grande realização mesmo de uma pessoa, definidora da sua... E ser escritor, sei lá, nos anos 90 e tal, tudo bem, tinha os escritores, mas não era uma opção profissional para ninguém, na verdade. Eu acho. Até os filhos da elite podiam ser escritores porque tinham patrimônio, porque tinha outro trabalho, era fazer uma coisa... Mas eu acho que nesse meio tempo a profissão até de escritor se profissionalizou, tanto no audiovisual, você também é uma super roteirista, ganhou possibilidades também, não vou dizer de ganhar dinheiro nesse sentido mais vulgar, assim, mas de ganhar a vida, né? Sim, Você ganha a vida com a sua escrita, né, Tati? Isso é uma coisa maravilhosa, sim. né? Assim, primeiro eu tive que atirar para todo lado quando eu resolvi sair de propaganda, que de fato... Quando eu comecei, era um lugar que ainda tinha muito dinheiro. Hoje em dia eu escuto de amigos meus que continuaram publicitários que isso diminuiu muito, mudou completamente. Mas na época ali, eu comecei a trabalhar no final dos anos 90 em agência, galera assim de 25, 26 ganhava $50 mil. Era um absurdo, sabe? E aquilo, de fato, eu fiquei muito deslumbrada com aquilo, porque era só fazer piadinha para papel higiênico. Eu falei, gente, que mundo! E tem bastante isso no livro também, eu tiro um pouco de sarro disso. Mas quando eu resolvi sair de propaganda e falei para minha mãe, eu vou ser escritora, vou ser roteirista, e a minha mãe falou, a sua família é pobre, você está agindo como uma pessoa irresponsável, ali muito nova eu entendi que eu ia ter que atirar para todo lado. E até hoje, mesmo eu já poderia viver bem como escritora. Eu tenho o meu trabalho na Folha de São Paulo, eu tenho os livros, eu escrevo para teatro, por exemplo, para cinema, então assim, isso já me daria... Para 451, onde isso você ganha uma bufunfa, né? Você ganha muito bem na 451, exatamente. Mas isso... Só que eu não consigo parar. Aí eu vou e invento 6 podcasts. Isso é um pouco aquela mentalidade da minha mãe falando, você vem de família pobre, não se dê ao luxo de ser só artista. Eu fico inventando um monte de coisa com essa percepção do atirar para todo lado, porque só o artista não sobrevive. E o meu livro é um pouco a raiva que eu tenho quando vem um herdeiro, uma pessoa da elite que já nasceu na elite intelectual, falar que eu sou menos escritora porque eu atiro para todo lado, porque o escritor mesmo é o cara que mora num quarto e sala e se dedica apenas à literatura dele, porque se ele gostar de dinheiro, ele é um vendido. Bom, meu amigo, eu sustento a minha mãe numa casa, meu pai em outra, eu na minha e mais uns 3 parentes do Tatuapé. Se eu for brincar de quarto e sala, eu tenho filha, né? Então tem um pouco essa cobrança de o que é um escritor de verdade. Se você tem um monte de podcast, você não é um escritor de verdade. Então esse meu livro é um pouco da raiva que isso me gera também. Sem dúvida. Eu disse aqui que a profissão se viabilizou, mas ela é cheia também. Você tem que ter 1000 outros... Se viabilizou justamente porque as mídias aumentaram, né? Não é mais só o livro de ficção do homem branco. Hoje em dia é um monte de coisa. Você pode estar em
várias mídias, tem os podcasts, tem os videocasts, tem o cinema. Em vários momentos da minha vida ele aqueceu, desaqueceu, mas eu peguei o cinema aquecido em vários momentos. Então, isso também facilita você ganhar algum dinheiro como escritor. E eu queria dar um recado para você que é ouvinte aqui do 451 MHz. A gente sabe que você nos acompanha e agradece pela sua audiência. Mas será que você já é um ouvinte entusiasta? Com uma pequena contribuição mensal, você apoia financeiramente a realização do podcast e ainda tem o seu nome lido no final do programa como forma de agradecimento. E além disso, você recebe uma assinatura digital da revista 451 e com ela tem acesso completo a tudo o que a gente já publicou sobre o mundo dos livros no nosso site e também nas nossas newsletters. E também vários outros conteúdos que a gente produz para quem ama livros. E se você virar um ouvinte entusiasta, você também ganha acesso ao nosso clube de benefícios, que dá direito a descontos de até 40% nas melhores editoras brasileiras. Então eu te convido a ir lá no 451.com.br e fazer a sua assinatura. E aproveita para explorar o nosso site, que traz tudo sobre os últimos lançamentos nas livrarias, os debates relevantes na sociedade e foi realizado com o apoio financeiro dos nossos leitores. Eu também queria te contar que todos os episódios do 451 MHz têm uma página de repertório lá no nosso site. Então, se você quiser saber mais sobre a entrevista, os melhores momentos da conversa e outras curiosidades relacionadas ao tema, é só entrar na seção de podcasts do site da 451. E antes de seguir com o programa, a gente tem um recado para você da Feira do Livro. Marque na agenda. A Feira do Livro 2025, o festival literário gratuito e mais querido da cidade de São Paulo, já tem data para acontecer. De 14 a 22 de junho, na Praça Charles Miller. Serão 9 dias de programação e 3 palcos com conversas sobre livros, cultura, literatura, música, meio ambiente e muito mais. Venha ocupar a praça pública com a gente. E agora a gente tem um recado da Tinta da China Brasil. Olá, eu sou o Ricardo Araújo Pereira e, caso não tenham ainda percebido, sou português. Sou o autor do livro Coisa que não edifica nem destrói, que já está disponível nas melhores livrarias brasileiras e no site da Tinta da China Brasil. Garanta o seu em tintadachina.com.br. E agora vamos lá para a segunda parte da conversa com a Tati Bernardi. Tem uma coisa que eu acho que é muito forte, que é essa crítica mesmo à própria elite intelectual. Você fala desse pessoal mais Faria Lima e tal, mas fica claro, quer dizer, você não vai ficar ali naquele negócio. E já o mundo mais intelectual, porque você naturalmente como escritora, é óbvio que você vai se enturmar e ficar... Eu queria te falar, esse famoso Vale Encantado, salvo engano, foi a primeira vez que eu leio essa expressão num livro. Eu já li muito na internet, né, o Vale Encantado, só para... Não sei se eu preciso explicar aqui para os ouvintes, mas é esse conjunto de escolas progressistas que, né, do final dos anos 70, anos 80, que são as escolas de São Paulo, onde a elite intelectual estuda, e que o maior símbolo é o Colégio Santa Cruz, que formou aí toda, enfim... Todas as pessoas que frequentam minha casa hoje. Mas e aí, o que você acha disso? Qual é a sua relação, por exemplo, com o Santa Cruz, que é... Eu acho isso muito curioso, porque eu tinha até uma piada, porque num primeiro momento, quando eu venho para Perdizes, né, quando eu saio lá com 20 e 21 do Tatuapé, que começou a ficar muito longe voltar para casa, né, trabalhava, estudava, ainda tinha que atravessar a Radial Leste toda parada, todo dia. Eu conheço a galera Santa Cruz, mas a galera das agências de publicidade, que é completamente diferente dos meus amigos de hoje em dia. Então eram pessoas que fizeram lá Vera Cruz, Santa Cruz, Bandeirantes, Gracinha, sei lá, e que tinha aquele sotaque típico, e quando eu venho para a Zona Oeste eu me dói o ouvido, e eu percebo que me dói porque eu tô, sei lá, um pouco invejosa, ressentida, que eu não pertenço a essas pessoas, mas é completamente diferente do... Isso é muito louco, o sotaque do Tatuapé, que é 15 minutos de carro se você não pegar trânsito, é completamente diferente. Então era uma coisa mais nasalada, mais afrescalhada, e eu fico observando aquele sotaque, tentando entender o que ele causa em mim. Aliás, uma pergunta típica de uma festinha de São Paulo. Onde você estudou? Que colégio? Onde você estudou? Você sabe que quando eu morei no Rio de Janeiro, eu perguntava para todo mundo no que eles trabalhavam, e eles odiavam essa pergunta. Eles falavam, essa pergunta é muito paulistana. Eu falava, não. A verdadeira pergunta paulistana é onde você estudou. Eu estudei num colégio chamado Agostiniano São José, que é um colégio de padres, que fica no Belenzinho, um colégio particular, mas que não era um colégio progressista, não era um colégio
católico, enfim. Eu acho essa questão do Vale Encantado é interessante, sociologicamente falando, né? Ela é muito interessante. Eu acho que esse meu livro ainda vai gerar outras coisas, porque realmente é muito fascinante isso. Essas escolas dos anos 80, né? Oswald, Equipe, que na verdade é anterior a de 68, elas são um pouco fruto do Paulo Freire voltando do exílio, e aí aquele anos 80, redemocratização, você funda novas escolas, porque afinal qual escola a gente queria? Uma escola religiosa ou uma escola pública que estava aos pedaços, que foi a grande falha da redemocratização brasileira, de não conseguir reconstituir a rede pública do ensino médio, ensino fundamental, como era antes, pelo menos a qualidade. E por outro lado, isso que é tão legal e que, são escolas bacanas, que refletem sobre a questão brasileira, tal. Por outro lado, elas reproduzem todas as perpetuações das maldades brasileiras, né? E essa coisa Mas isso é, assim, a minha filha já tem esse sotaque. A minha filha tem 7 anos de idade. Não vou dizer, acho que é meio expor demais falar o nome do colégio da escola dela, mas ela estuda numa dessas. Eu acho incrível. Ela tem aula de francês, espanhol, inglês, português, muita aula de arte, muita aula de cinema. Ela discute Tarsila do Amaral e Anita Malfatti desde os 5 anos de idade. Eu fico maravilhada. Eu falo, poxa, minha filha tem o que eu me ressenti por não ter, sabe? Ao mesmo tempo, ela já tem esse sotaquezinho da elite com dinheiro intelectual, e eu tô formando alguém muito parecida com as pessoas que, quando eu cheguei na Zona Oeste, eu olhei e falei, não é a minha turma. Então é uma loucura. É um pouco o que você tá falando, são os colégios progressistas, mas sai muita gente de direita dali, justamente porque são os colégios para onde vão os ricos. E tem progressismos e progressismos. Tem colégio em que o trabalho de campo é no Vale do Silício, não é caricatura não, de verdade. E tem colégio que, do Vale Encantado também, que vai para Cubatão fazer trabalho de campo. Então eu acho que, assim, tem um lado que eu queria muito ler uma resenha do seu livro da perspectiva da educação, porque eu acho que ele é um dos temas do seu livro. Eu acho que ele é, assim, você está falando sobre a questão da educação e sobre como o Brasil falhou em democratizar a educação. Na verdade, é como uma boa educação, uma educação, digamos, progressista, com consciência social, que é tudo isso que essas escolas verbalizam, ela não se completou no país. Não existe Vale Encantado para todos. E, ao mesmo tempo, essas escolas são lugares que perpetuam também, que a gente tem visto eclodir problemas de racismo, problemas... Eu fiz até uma coluna sobre isso, né? Porque é muito legal a política de inclusão, mas ainda é pouca criança. Então, assim, tem uma criança preta na sala, tem uma criança periférica na sala, tem uma criança na escola da minha filha, além de ter esse projeto de inclusão com crianças periféricas, tem também com crianças refugiadas. Então, é muito legal. Mas como tem uma por sala, ou uma a cada 3, 4 salas, tem uma questão também de grana da escola, enfim. É perigoso isso, mas continua perpetuando, porque assim, eu vi uma cena, Paulo, que é perigosíssima falar. Fui na escola conversar. Eu vi uma cena, e a minha filha inclusa nessa cena, numa dessas festas infantis, que a criança da classe que é bolsista, na hora que deu uma briga ali, formou um grupo de 8 crianças brancas apontando o dedo para essa menina. E eu falei, gente, o que fazer? Sabe? E assim, pais dessas, eram 6 crianças, na verdade. Eu conheço os pais são todos de esquerda, as crianças são super legais. E minha filha, a criança maravilhosa, tem pai e mãe de esquerda. Mas assim, eu olhei aquela cena e falei, será que eu tô vendo coisa aqui? Não tô vendo coisa aqui. E ninguém tá pronto pra ter essa conversa. Os pais falaram, Tati, você tá vendo coisa onde não tem. Meu filho não é criado pra ser racista. Já tá errado, todo branco é racista. Então, aí eu fui na escola conversar sobre essa cena. E a escola falou, gente, mas a mãe não percebeu, a criança tá ótima, você tá inventando coisa. Eu não sei, eu realmente, assim, eu acho que deveria ser obrigatório. Primeiro ano de faculdade, ser ciências sociais para qualquer curso que você escolher. Eu sou muito ignorante de entender isso tudo. E eu tô tentando falar no livro, eu tô tentando dar conta de um assunto que eu não sei falar sobre ele. Por isso que eu vou para o humor e para histórias pessoais. Mas a minha vontade era parar tudo hoje e fazer uma formação em ciências sociais, porque eu acho que, além disso ser interessantíssimo, deveria estar no currículo da formação de qualquer ser humano. E são coisas hoje que são centrais na resolução de qualquer conflito. O saber da antropologia e da sociologia hoje são... A gente achava lá nos anos 90 que era a decadência total. Você ser de humanas, fazer ciências sociais, era uma... Hoje, até mesmo pelas redes sociais e esses fenômenos, a gente precisa mais do que nunca das ciências sociais para entender esse lugar que a gente está. E eu acho que esse livro é um convite para as pessoas da elite intelectual branca que hoje em dia eu pertenço, para a gente se olhar e dar risada. Que isso eu também faço no livro, quando eu conto que contratei uma cozinheira e trouxe ela para o meio da sala e pedi que todos a aplaudissem. E aí, no meio dos aplausos,
aplausos, eu pensei, meu Deus do céu, eu preciso nascer de novo, sabe? Porque aquela foi uma cena criada muito ridícula e quando eu sento com meu ex-marido e falo, cara, a classe dela só tem riquinha, o que a gente faz? Vamos enfiar ela num teatro para ela conviver com várias... Vamos. Quando a gente vê, a gente tá fazendo matrícula num teatro aqui de Genópolis, as crianças da sala do teatro são mais ricas que da escola. Então, assim, a gente é ridículo o tempo inteiro. Esse é o único olhar que eu consigo ter, porque de fato eu não estudei isso que eu tô falando. Mas eu consigo contar as histórias e eu me sinto ridículo o tempo inteiro. Eu acho que você tem uma lucidez que é, assim, nítida no livro. Tem uma coisa do humor que me lembrou muito também coisas do Nelson Rodrigues. Acho que por causa dessa geografia até sexual que tem na obra dele um pouco, essa questão da Zona Norte para ele, né? Zona Norte e Zona Sul era um tema que ele trabalhou muito na obra dele toda. Ele gostava muito de jogo de poder, que é uma coisa que eu gosto muito também e que é o meu embate com o feminismo, apesar de eu ser uma mulher feminista, eu acho que na hora da literatura, personagens que estão com tesão por jogo de poder é muito rico. Na vida pessoal aí é mais complicado, mas isso tem muito na obra do Nelson Rodrigues e eu piro nisso, eu acho fantástico. E mesmo nessa questão da educação, tem aquela peça Sete Gatinhos, tem a ver com escola, é uma família de um crápula, né, que prostitui as filhas para financiar uma formação perfeita para mais nova, né? E aí na escola ela é surpreendida matando uma gata que pare 7 gatinhos, uma cena assim aterrorizante. E aí, enfim, essa elite também paulistana que é perversa e que ao mesmo tempo põe seu filho para uma escola maravilhosa e o filho volta cometendo um ato racista e você fica assustado, fala, nossa, como é que o meu filho fez isso? É uma coisa que é muito incômoda, né? Porque a perversidade a gente não consegue acabar com ela, né? Não tem jeito. Não adianta você pôr o seu filho na melhor escola. Não é só a perversidade, é a diferença mesmo, é o privilégio. A gente ri dele, fala mal dele, mas usufrui dele o tempo inteiro. Então, assim, eu não consigo imaginar agora eu tirando minha filha dessa escola que ela tá falando 4 línguas e tendo aulas incríveis de cinema e de arte e colocar ela numa outra que ela vai conviver com crianças de outras classes sociais, mas de repente eu detesto essas escolas que formam o próximo CEO. Esse discurso eu odeio, mas a real é que a gente, apesar de criticar e odiar, eu estou imersa nesse discurso. Eu quero minha filha competitiva no mercado de trabalho, para uma universidade. Coloquei no Vale Encantado. Então é muito complicado. A gente perpetua. Bom, é um puta livro, Tati. Parabéns. Ele tem muito humor. A gente está falando muito sério aqui dele, mas eu acho que isso não traz todos os sorrisos e gargalhadas que um leitor tem durante a leitura. Tem várias anotações culturais e sociais e elementos e coisas. Tem muita piscadela para o pessoal da nossa geração, né? Eu fiquei me perguntando se as pessoas mais jovens sabem quem era Miriam Rios, que é uma das suas referências, né? Me conta pra gente quem era a Miriam Rios, ou quem é, né? A Miriam Rios tá por aí ainda, né? Será que eu vou cometer agora um erro horrível aqui? Mas eu acho que eu coloquei a Miriam Rios no livro porque em algum momento ela saiu contra o sexo anal, não teve isso? Exatamente. Ela fala que... você fala da sua mãe. Você fala assim, a minha mãe, assim como era a Miriam Rios, era contra o sexo anal. Contra o sexo anal, né? Eu fui criada pela minha mãe dizendo para eu jamais cometer o ato sexual anal. Então isso é muito engraçado. E aí lembrei de Miriam Rios. Eu acho muito engraçado que enquanto as minhas amigas aprendiam a sentar com a coluna absolutamente ereta, cortar a carne a favor da fibra e usar os talheres do peixe, mamãe me ensinava a não fazer sexo anal. Cada um teve a educação. Isso é muito divertido. O sexo anal aparece mais de uma vez no livro como motivo de grandes piadas maravilhosas, mas eu queria te perguntar também, porque isso é uma essência do humor, né? Até voltando ao falar do Ricardo, ele fala, tem um capítulo do livro dele que chama Sobre Xixi e Cocô. Por que a gente afinal tá falando sempre de xixi e cocô, né? O humorista, o mais refinado deles acaba falando desse assunto alguma hora. E o sexo anal, ele traz aí uma coisa que eu acho que tem muito aqui no seu livro, do humor popular. Você tem um humor que é de natureza popular, tem uma hora que você fala, italianada, né? Essa coisa meio escrachada, desbocada, que realmente não é de bom tom nas melhores mesas da Zona Oeste, né? Eu me lembro de ir numa peça uma vez, quando eu era pequeno, chamada Porca Miséria, que era sobre os imigrantes italianos, e eu fui com um amigo e tal, e eu lembro que eu achava que eu não podia rir daquelas piadas, que elas eram muito vulgares, elas eram piadas meio da TV, né? E eu queria te perguntar, por que você não foi pra esse lado também, por exemplo, de, tipo,
Paulo Gustavo, de ser uma humorista popular no sentido de o seu público ser... Eu acho que até é, né? O filme Sim, acho que Louca. para cinema eu fui um pouco mais para esse lado. Eu acho que eu tenho no meu trabalho, assim como eu tenho dentro da minha cabeça, um desejo sempre de misturar. Então, por exemplo, nos meus podcasts, que a maioria tem psicanalista, eu sempre dou um jeito de enfiar um psicanalista em tudo que eu faço. Eu acho que eu tenho esse prazer em pegar uma pessoa muito acadêmica e dar uma quebrada nela, e isso virar um podcast de humor. Mas é um podcast de humor e de repente eu vou começar a falar de cocô, mas é com um professor da USP que foi ali para falar, sei lá, de Lacan. O Freud falava de cocô, falava de cocô, né? Convenhamos. É legal porque vários desses psicanalistas tinham programas de rádio, eles próprios eram populares. Eu lembro quando, acho que a vez que eu fui mais cancelada na vida foi quando eu inventei um podcast com o Christian Dunker e o Twitter enlouqueceu. Como é que esse cara acadêmico tá com essa mulher que não é acadêmica? De novo, aquela coisa de onde ela veio, né? Ela não fez as escolas e as faculdades que ela deveria ter feito. Aí a resposta do Christian Dunker foi maravilhosa. Ele respondeu: eu só tô com ela porque eu tenho dívida de jogo. Eu amei. Eu amei. Ele entrou total ali na piada. E a outra resposta que ele deu foi: ué, vocês estão reclamando que eu tô andando com uma louca, mas o psicanalista gosta de andar com um louco. Então ele cagou para aquilo, né? Só para, já que estamos falando de cocô. Mas eu adoro essa mistura, poder quebrar, sabe? Misturar. Então, para cinema, eu confesso que eu peguei a onda do cinema comedião e foi divertido, porque eu também consigo transitar por esse lugar. E era uma época que tinha uma oferta de grana para isso e eu me divertia fazendo. Mas meu prazer não tá ali. Meu prazer tá nessa mistura, que é um pouco o que eu tento fazer nos livros, na minha crônica. Nunca vai ser um texto de uma pessoa sisuda ou intelectual, mas também nunca vai ser um escracho completo sem... Eu gosto da misturinha. Tá muito bem dosada aqui, eu acho, no livro. E vamos ver as reações da galera vestindo a carapuça. Tô curioso pra ver isso. Mas é isso, Tati. Eu acho que um livro muito legal, faz pensar e faz rir também. É raro a gente ter livros que façam as duas coisas, né? Então, obrigada. Eu vejo aqui você plenamente no domínio aí da sua escrita e da sua pessoa também, né? Assim, trazendo uma... Eu vi muito do Molière no seu texto, né? Até porque ele trabalhava muito com essa coisa da corte e das imposturas intelectuais, né? O poder do médico, o poder do intelectual, do conhecimento e tal. Então eu achei que tem muito a ver com o Molière, né? Você chegou a ler o Molière? É bastante, não? Eu já dei um monte de entrevista e essa referência já apareceu. Eu preciso ir atrás disso até para me preparar para a próxima vez que falarem. Nunca li. É uma delícia, e eu acho que ele traz muito isso, assim, e ele também é esse personagem que frequenta a corte, mas que também não pertence àquilo. Essa coisa da corte também, foi voltando à educação, uma coisa que me contaram outro dia é que o INSPER, né, a famosa faculdade, significa, não sei se você sabe o significado de INSPER, é inspirar e pertencer. Olha, não sabia não. Eu achava que era Instituto Nacional de pesquisas, de não sei o quê, né? Exatamente, não, é inspirar e pertencer, que eu acho que traz um pouco desse espírito que você faz do livro, essa ideia de um pertencimento que na verdade é um pertencimento de classe, um pertencimento que não é o pertencimento como deveria ser, na verdade. Exato, né? Se eu tivesse esse pertencimento real, eu teria lido, por exemplo, Mulher de cabo a rabo. Isso é porque você não estudou na França, quando você estava na adolescência. E nem no Vale Encantado, que na terceira série vocês já estavam lendo Mulher. Por aí, mais ou menos isso. Muito legal, Tati. Parabéns pelo livro A Boba da Corte. Tá chegando nas livrarias agora, pela editora Fósforo aqui no Brasil. Em Portugal vai ser em junho, lá na Tinta da China. China. Maravilha. Como é que é? Você foi para Portugal recentemente e você me parece que é adorada por lá, né? Nossa, eu já fui para Lisboa, trabalho umas 4, 5 vezes. É a maior alegria da minha vida. Essa última vez que eu fui, fiquei impressionada como os podcasts de psicanálise fazem sucesso lá. Eu acho que esse monte de brasileiro que foi morar em Lisboa foi muito psicanalista. E lá a psicanálise não era forte lá. Só que eles começaram a trabalhar lá. Então Lisboa, que é uma cidade pequena, se apaixonou por psicanálise. E as pessoas que se apaixonaram por psicanálise começaram a ouvir tudo do Christian Dunker, da Vera Iaconelli, e chegaram nos meus podcasts. Então eu fui lançar um livro lá e tinha uma fila gigante. Eu falei, meu Deus, eu sou muito lida aqui. E as pessoas vinham e falavam, comprei seu livro para saber sobre o que você escreve, mas na verdade eu tô aqui pelos seus podcasts. Aí eu ia ficar meio chateada, mas eu pensei, não posso ter raiva de mim mesma na outra mídia. Eu sou essa mistura. Então, eu também sou a pessoa que fez o podcast. E muita gente foi comprar o livro
por causa do podcast, do meu consciente coletivo que eu faço para a Folha. E é muito legal. Sempre que eu vou lá, eles leem muito, eles são muito interessados na gente, né? A gente deveria ser mais interessado na cultura deles também. Mas está acontecendo, e eu acho até via podcasts. O Rui Tavares, né, também um livro que a gente publicou aqui, foi um sucesso no Brasil. O Ricardo agora também é um livro que nasceu como podcast. E eu acho que esse trabalho seu com os podcasts de psicanálise é fundamental. Era uma preocupação do Freud, a popularização. Sim, né? Democratizar o que ele estava. Tanto que você lê os livros do Freud sem nunca ter estudado psicanálise, você entende tudo. Ele fez para ser democratizado. Então acho que isso é uma coisa importantíssima, e em Portugal vai ser incrível se a gente conseguir fazer algo como os argentinos conseguiram fazer aqui no Rio São Paulo, que é trazer uma cultura psicanalítica. E quem sabe, tem uma amiga em comum com você, inclusive portuguesa, que um dia eu falei, tô indo para análise. Ela falou, mas o que é isto? Aqui não temos disto. Ela falou. Mas tá começando a ter bastante. Eles isso é bem legal. Apaixonados por psicanálise. Muito bom, Tati. Parabéns pelo seu trabalho todo, também com os podcasts. Parabéns, sucesso com o seu livro. Muito obrigada, Paula. Adorei. Adoro participar aqui da 451 MHz, que é o meu segundo podcast mais ouvido. O primeiro, nesse momento, tem sido Calma Urgente, que eu tô apaixonada, mas o seu já é ali, grudadinho. Excelente. Estou em ótima companhia com o Gregório, o Bruno e outros amigos do Vale Encantado. Sim. Muito obrigado, então, Tati, e um beijo para você. E antes de me despedir, eu queria passar para o quadro do 451 MHz, que traz o melhor da literatura LGBTQIA+, de todos os tempos. LGBTQIA+, significa lésbicas, gays, bissexuais, trans, queer, intersexuais e assexuais. A cada episódio, a gente convida autores e grandes leitores em geral para indicar os livros que foram marcantes, as leituras recentes e outras dicas literárias LGBTQIA+, imperdíveis para todos os leitores. O quadro de hoje traz uma dica da escritora Aline Bey, que vai estar presente lá na Feira do Livro 2025 e é autora de O Peso do Pássaro Morto, que foi publicado pela editora Nós em 2018, e também de Pequena Coreografia do Adeus, que foi publicado pela Companhia das Letras em 2021. A Aline indicou As Lágrimas Amargas de Petra von Kant, que é uma peça do cineasta e dramaturgo alemão Rainer Werner Fassbinder, e foi publicada em uma nova edição pela editora Cobogó, em tradução do Marcos Renaud, em 2024. Olá, tudo bem? Aqui é a Aline Bey e eu gostaria de indicar uma peça maravilhosa chamada As Lágrimas Amargas de Petra von Kant, que é do escritor alemão Rainer Fassbinder. Ele que foi um dos precursores do novo cinema alemão, que tem uma influência da Nouvelle Vague, e essa peça estreou em 71 e em 72 ela se tornou filme, e agora ela foi publicada pela Cobogó com uma tradução de Marcos Renaud. E As Lágrimas Amargas de Petra von Kant conta a história de Petra, uma estilista famosa, conceituada, culta, que está passando por um período de pós-divórcio, e ela conhece uma mulher misteriosa pela qual ela se apaixona perdidamente, amargamente, a Karen. E a Petra também tem uma assistente chamada Marlene, que é uma figura central e emblemática nessa peça, também um grande símbolo das camadas ocultas desse texto clássico maravilhoso. E essa edição da Cobogó, ela tem duas versões da peça, a versão original e também a adaptação que a companhia BR-116 fez desse espetáculo, que está no mês de março em cartaz em São Paulo, com a Beth Coelho no papel de Petra von Kant. Então recomendo a peça, a leitura da peça, recomendo o espetáculo e também o filme. E é isso, um beijo grande. Então essa foi a dica da Aline Bey, As Lágrimas Amargas de Petra von Kant, publicado pela Cobogó em 2024. Agora aproveita que você está aí com seu celular por perto e faz uma avaliação desse episódio e também do podcast. No Spotify e no Apple Podcasts, por exemplo, você pode dar 5 estrelas para o nosso programa e comentar o que você achou desse episódio. É só clicar no ícone com as 5 estrelinhas e atribuir a sua avaliação. Você também pode indicar agora mesmo o 451 MHz para outras pessoas. É só clicar no botão de compartilhamento e enviar por Zap para as pessoas com quem você gosta de discutir temas literários. Assim, você ajuda o nosso conteúdo a chegar aos novos amantes da literatura. E antes de dar tchau, eu queria agradecer aos nossos ouvintes entusiastas, que colaboram financeiramente para a realização do podcast. Então, muito obrigado a Adriana Teixeira, Alexandre Luiz Pereira da Silva, Alexandre Vidal Porto, Ana Carla Dias Braga, Ana Maria Pedrosa Sá Freire de Souza, André Viana, Bruno Felipe Simões Costa, Bruno Schulze, Carmen Manuel Almeida Biscardi, Cristiane Gonçalves dos Reis, Cristiane Boulos, Daniela Falcone, Diana Radomisler, Diane Maia, Eliane Maria Teixeira Lopes, Elisa Von Handel, Érica Jorgino, Fábio Calvan, Flávio Francisco de Moraes, Guilherme Sorgini, Gustavo Senechal, Irene de Almeida
Almeida Biasoli, Jaime Mendes, Kellen Gutierrez, Leila Lima, Lúcia Guimarães, Luísa Plastino, Luiz Gustavo Leme, Márcia Cristina Fragos, Marcos Apóstolo, Maria de Lourdes Maciel Silva Silva, Maria Filomena Gregori, Maria Paula Barbosa, Maria Rosalina Silva, Mário Henrique Fernandes, Matheus Cacique Moraes, Murilo Carvalho, Patrícia Rodrigues Sanches, Paula Fontana Fonseca, Pedro Cougo, Priscila Valverde de Oliveira Vitorino, Regina Gomes Sodré, Richardson Thomas Silva Moraes, Rodrigo Bittar, Rodrigo dos Santos Crepaldi, Rodrigo Moura, Samuel Valim Bolonha, Tomás Muniz Bradfish, Valéria Midena, Valessa Lopes Baldim, Vitor Ribeiro, Vivian Lembo e Viena Guimarães Machado Pimentel. Muito obrigado a todos os nossos ouvintes entusiastas. É isso aí, chegamos ao final do 134º episódio do 451 MHz. O nosso próximo programa vai ao ar no dia 11 de abril. O 451 MHz é uma produção da Associação 451 e eu sou o Paulo Werneck.